Olá, tudo bom? Então, assim, iniciando a- o tema fato jurídico, é, a gente só precisa fazer um breve comentário. Nós já abordamos esse assunto rapidamente quando falamos do fato jurídico em sentido amplo, né? O lato sensu. Então, apenas repetindo, apenas frisando essa parte, o fato jurídico é, na verdade, todo acontecimento natural ou humano capaz de criar, modificar, é, conservar ou extinguir relações jurídicas ou o direito em si. Tá? Essa é uma definição do Stolze que trata bem do assunto se a gente for analisar qualquer acontecimento. Por quê? Quando eu digo qualquer acontecimento, ele pode ser por força da natureza ou pode ser através da interação humana ou do ato de um indivíduo. Tá? Portanto, o fato jurídico é basicamente um fato social que importa para o direito. Então, é um fato social e a norma jurídica que dispõe, que regulamenta, que trata a respeito desse fato. Então, se importa para o direito, ele gera efeitos na órbita jurídica, capaz de criar, modificar, conservar ou extinguir essas relações jurídicas ou o direito em si. Tá? Então, basicamente, a gente vai comentar hoje sobre esses efeitos, os efeitos do fato jurídico, qualquer que seja a sua, vamos dizer assim, a sua ocorrência, seja através de uma força natural, seja através de uma interferência humana, tá? Basicamente, falando em efeitos do fato jurídico, a gente inicia, obviamente, pela aquisição desse direito. Como que você adquire um direito? Né? Que fato jurídico irá ocorrer, seja ele lato sensu, seja ele stricto sensu, que são os stricto sensu são basicamente os efeitos naturais, ordinários ou extraordinários, mas são fatos naturais. Esses efeitos geram, né, a aquisição desse direito, a forma como você adquire um direito. Então, o que a doutrina estabelece a respeito da aquisição do direito? Primeira coisa, o modo de aquisição desse direito no âmbito patrimonial. Né? A gente acaba analisando no âmbito patrimonial, porque aí sim, até pela questão didática, fica mais fácil a gente compreender os exemplos que eventualmente a gente acaba trazendo em sala de aula, por exemplo. Né? Então, a ordem, a ótica que a gente acaba utilizando é quanto ao âmbito patrimonial. Então, a primeira coisa, o direito pode ser adquirido de forma originária ou de forma derivada. Então, veja só, quando a gente fala em de forma originária, é quando nasce o direito no momento em que o titular se apropria daquilo de forma direta, tá? Não por intermédio de outra pessoa. Né? Quando por intermédio de outra pessoa, nós falamos que é uma aquisição derivada. Então, é um modo derivado de adquirir um patrimônio. Tá? Então, de forma originária, por exemplo, quando você adquire a coisa, quando você consegue aquilo que estava abandonado. Uma coisa abandonada é uma coisa que não tem dono. Tá? Então, abandonar uma coisa é quando você se desfaz daquilo porque não quer mais ser dono daquilo. Uma vez abandonado, então, uma vez sem dono, você adquirindo aquilo, você está adquirindo de modo originário. Tá? Por exemplo, você está andando na praia e você vê uma concha na praia. Você pega aquela concha para si, é uma aquisição de modo originário. Você vai pescar. Né? A partir do momento que você pescou aquele peixe, esta aquisição do produto da pesca é considerada uma aquisição originária, a caça e assim por diante. Né? A derivada, como eu disse, é quando deriva de alguém. E um exemplo mais claro disso, a gente acaba utilizando sempre esse exemplo, é a compra e venda. Então, alguém era titular daquilo e transferiu o domínio para outra pessoa. Então, é um modo de aquisição derivado. Tá? A aquisição também pode ser feita de forma gratuita ou de forma onerosa. Né? De forma gratuita, por exemplo, a sucessão hereditária. Né? Então, o herdeiro sucede o patrimônio, né, do falecido. Então, é uma sucessão que se dá de forma gratuita. De forma onerosa, o mesmo exemplo de antes, é a questão da compra e venda. Então, a compra e venda é uma aquisição de modo oneroso. Você pagou pelo bem que você está adquirindo.
Também é possível você estabelecer o modo de aquisição levando-se em consideração a maneira como ele se processa. Ele pode ser a aquisição a título universal ou a título singular. A título universal, como, por exemplo, a questão da herança, né? Então, o herdeiro é sucessor universal dos bens do falecido, né? Não importa quais são os bens que ele tenha, né? A herança importa em todo o patrimônio, em todo o espólio, né, aberto em razão do falecimento de alguém. A aquisição a título singular, um exemplo que a gente pode dar também é a questão, por exemplo, da doação, né? Eu dou alguma coisa para alguém, alguma coisa específica, então o donatário adquire aquele direito de modo singular, né, a título singular. Tá? Quanto ao processo formativo, ele pode ser simples ou complexo. Simples é quando, na verdade, necessita de apenas um ato para a aquisição daquele direito, né? Então, por exemplo, a assinatura de um cheque. A partir do momento que você assinou o cheque e passou o cheque, isso ocorre com apenas um ato da pessoa. Então, quanto ao processo formativo, esse é um ato simples. Um ato complexo, por exemplo, a uso capião, né? Então, depende, na verdade, da intercorrência, né, simultânea ou sucessiva, enfim, de vários fatores. O exemplo da uso capião é interessante porque você tem uma questão de vários fatores, né, sucessivos para a aquisição desse direito, né? A posse mansa, pacífica, inconteste, né, prolongada de um bem, né? Seja ele tendo justo título, boa-fé, enfim. Então, são vários elementos que no decurso do tempo você vai obtendo, né? E a união de todos esses elementos gera a essa pessoa o direito de adquirir aquela propriedade. Tá? Então, é um modo de aquisição complexo. Tá? Ainda quanto à aquisição, ela pode ser por ato, olha só, por ato do adquirente ou por intermédio de outrem. Quando nós falamos por intermédio de outrem, esse ato do adquirente, eu quero comprar alguma coisa, tá? Mas eu, por exemplo, sou incapaz. Então, isso pode se dar por representação. Né? Então, a representação diz que alguém no meu lugar, me representando, né, adquire algo para mim. Então, é por ato do adquirente, mas através da representação. Quando você fala em por intermédio de outrem. Da mesma forma, isso pode acontecer quando você não pode se fazer presente no momento da aquisição e você outorga poderes para que outra pessoa te represente. Por isso que fala, através de procuração ou mandato, né? A mesma coisa, tá? E quando você adquire algo para si ou para outrem, o exemplo de adquirir para outrem pode ser de várias formas, né? Você adquire alguma coisa para dar a outra pessoa, mas também tem o exemplo, por exemplo, do seguro de vida, em que essa outra pessoa desconhece ser a beneficiária e mesmo assim você está adquirindo esse seguro de vida, né? E esta pessoa está sendo beneficiária e nem tem conhecimento. Tá? Isso é possível também. Então, tanto para si ou para outrem, né? Diretamente para outrem. Tá? E também o direito atual ao futuro. Né? Então, o direito atual é aquele em que é adquirido, ou seja, que está em condições de ser exercido naquele exato momento. Futuro não, futuro depende, a aquisição depende, né? A realização desse negócio só vai se operar porque depende de uma condição, né? Ou um prazo, por exemplo, uma promessa de compra e venda, em que você promete adquirir o bem. Como que você adquire esse bem? Pagando os valores, as parcelas em que você se comprometeu. No momento em que você quita, né, ou seja, que você paga a última parcela, a transferência do bem será feita em teu nome. Então, isso é um direito futuro, né? Também tem a questão da expectativa do direito eventual, do direito convencional. Então, quando a gente fala para frente, né? Então, a expectativa de um direito é a mera expectativa de adquirir esse direito. Tá? Por exemplo, um herdeiro testamentário. Ele tem uma expectativa, mas ele não é o sucessor legítimo. Né? Ele não é um herdeiro legítimo, né? Ele é um herdeiro testamentário. Então, ele tem a expectativa, mas primeiro a pessoa tem que falecer, né? Ou essa pessoa, o testador, ele pode alterar o testamento a qualquer momento, mas então você tem apenas uma expectativa. Tá? Outra questão é, por exemplo, do direito eventual. O direito eventual é quando falta um elemento básico
né, para que aquilo se opere, para que aquilo se conclua e se defina, né? Então a promessa de venda, então eu prometo te vender, né? Mas isso é uma eventualidade. Outra coisa é o herdeiro, mas o herdeiro legítimo, né? O sucessor daquele patrimônio. Por que é um direito eventual? Nesse caso não é uma expectativa de direito, não, nesse caso o direito é eventual, ou seja, depende de alguma coisa, aquela coisa vai acontecer. Então você é um herdeiro eventual. No momento em que a pessoa vier a falecer, você vai ser o herdeiro necessário daquele patrimônio sucedido, né? O direito convencional, ele só acontece pelo advento de algo que seja futuro e que seja incerto, tá? Então esse é o chamado direito convencional. Essa convenção, essa condição, ela pode ser estabelecida entre as partes. E o exemplo que normalmente a doutrina se utiliza é assim: eu sou advogado, tenho uma sociedade de advogados e eu convido você a ser advogado. Tá? Agora, existe uma condição para isso. Então é o chamado direito convencional. E ele é futuro, ele é incerto. Por quê? Porque você só vai se tornar sócio da minha sociedade de advogados se você passar no exame de ordem. Então é um futuro incerto. Tá? Mas também é uma possibilidade de aquisição de direito, né? Você pode estabelecer isso, por exemplo, num compromisso entre as partes, né? Enfim, os efeitos modificativos é quando se altera, quando se modifica o direito, tá? Então, o fato jurídico vai modificar o direito de alguém. Então, assim, nós chamamos de modificação objetiva ou modificação subjetiva. Tá? Quando diz objetiva, diz respeito ao conteúdo. Quando é uma modificação subjetiva, diz respeito ao titular, à pessoa, né, que detém o domínio daquela coisa. Então, se nós falarmos em modificação objetiva, tá, ela pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa. A modificação qualitativa, que diz respeito ao conteúdo em si, é quando essa modificação acontece num conteúdo que se converte em outra espécie. E um exemplo muito simples que pode ser dado. Você é obrigado a entregar uma coisa, né? E a partir do momento que essa coisa perece, que você perde essa coisa, você não tem mais como entregar aquela mesma coisa. Então você pode, ao invés de entregar a coisa, você pode entregar o equivalente em dinheiro. Tá? Então é uma questão qualitativa. Por quê? Porque altera o conteúdo do negócio. Tá? Outra situação, ela é qualitativa. Então é da qualidade. Qualidade quando você fala em quantitativa. E quando você fala em quantidade do negócio, ele não desnaturaliza o objeto. Ele apenas altera a quantidade dele. Por exemplo, você adquire um terreno ribeirinho, né, uma área de terras próxima ao rio. E por conta do aluvião, essa terra ela acaba redimensionando. Ou você perde parcela dessa terra, ou acaba aumentando parcela dessa terra, mas você contratou aquela terra. E o aluvião, automaticamente um processo natural, né, de erosão, de desgaste, enfim, acabou gerando a perda de parte daquele patrimônio. Tá? Mas isso não desnaturaliza o conteúdo, o objeto em si. Tá? Outra forma é, por exemplo, quando ocorre a amortização de um débito, né? Tanto pela própria pessoa devedora quanto por um terceiro que pode vir a amortizar o débito de alguém. Tá? Então isso ocorre o quê? Ocorre a modificação da quantidade da coisa, mas não do objeto todo em si. Tá? Então o objeto em si permanece o mesmo. A modificação subjetiva, como eu disse, diz respeito à modificação do titular. Tá? E aí, por exemplo, quando você substitui, né, o titular de uma determinada relação jurídica. Isso pode acontecer tanto inter vivos quanto causa mortis. Tá? Inter vivos, por exemplo, né, numa compra e venda. Então a propriedade que era exercida por um passa a ser exercida por outra pessoa, né, em razão da alienação daquele imóvel. Né? Outra situação é a questão da morte do titular. Então, se o titular vem a falecer, o herdeiro acaba assumindo o compromisso, a responsabilidade sobre aquele determinado patrimônio. Ele herda o patrimônio, mas as relações jurídicas decorrentes desse patrimônio permanecem. Né? Por exemplo, um contrato de aluguel. Né? O contrato de aluguel permanece. Muito embora o seu proprietário tenha falecido, o herdeiro assume esse patrimônio, mas tem que honrar o contrato de aluguel sobre aquele patrimônio. Também tem a questão de uma modificação, essa é um pouco mais complexa, mas é fácil entender também.
é a respeito da relação condominial, né? Então, eu sou o proprietário do bem, mas em razão disso, há a chamada multiplicação dos sujeitos. Basicamente significa dizer que numa relação de condomínio, o titular do direito se associa a outros para a formação daquele condomínio. Eu sou o titular de uma fração ideal de um todo. Então eu tenho essa relação com outros condôminos a respeito daquele determinado bem, tá? Os efeitos conservativos normalmente quando você defende o teu direito, quando ele está sendo violado, quando ele está sendo ameaçado, tá? Isso está previsto inclusive constitucionalmente, né? No artigo 5º, no inciso 35 da Constituição Federal, fala que se você sofrer ameaça ou lesão, enfim, a violação a um direito, você pode buscar o Poder Judiciário para fazer cessar, né, essa ameaça ou para evitar essa lesão e assim por diante, tá? O artigo 189 também trata a respeito disso. Basicamente, como que você conserva um direito, né? Através de um protesto, através da retenção por benfeitoria, o arresto é quando há apreensão da coisa, né? A apreensão judicial da coisa, o sequestro, quando há o depósito judicial daquela coisa litigiosa, aquela coisa que está sendo discutida em juízo, né? A caução, tanto real quanto fidejussória também, né? As interpelações judiciais é quando você quer constituir alguém em mora, um devedor em mora, e assim por diante, tá? Então são modos de você conservar um determinado direito, tá? E por fim os extintivos, né? Os efeitos extintivos é quando se extingue a relação jurídica, quando extingue o direito, tá? E aí existem vários exemplos. Por exemplo, o perecimento do objeto, é a perda do objeto, né? Quando ele se desfaz, né? Quando ele deixa de existir. Então o perecimento do objeto é uma forma de extinção do direito. Outro é a alienação. A alienação é quando você transfere um patrimônio para alguém, para outra pessoa, para um terceiro. Então você extingue o direito de propriedade de um e passa para outro, tá? Outro exemplo é a renúncia. Renunciar é quando você, o titular do direito, se despoja dele, né? Então eu abro mão daquele direito, independentemente para quem fique, para quem caiba aquele direito. Tá? Diferente do abandono, que também é uma forma de extinção do direito. Mas o abandono é quando o titular se desfaz daquilo porque não quer mais ser o seu dono. Simples. Não importa a quem vá. Eu não quero mais ser o dono daquilo. Eu tenho um sofá, eu quero me desfazer daquilo, não quero ser mais o dono daquilo. Então eu vou e deixo o sofá para o lado de fora da casa. Ou seja, estou abandonando aquela coisa, tá? Então qualquer pessoa que vier pegar aquilo não tem mais dono, tá? Então essa que é a diferença. O falecimento do titular. O falecimento do titular é quando se trata de direito personalíssimo. Nós já estudamos os direitos da personalidade, né, e os requisitos desse direito e a classificação dos direitos da personalidade, as características dos direitos da personalidade, e nós sabemos que o direito personalíssimo é da pessoa, permanece com a pessoa e se extingue com a sua morte. Então a extinção do direito personalíssimo ocorre com a morte do seu titular, tá? E por fim a prescrição e a decadência, né? É um assunto que a gente vai estudar lá no último tópico ou no penúltimo tópico do Direito Civil 2, mas basicamente qual que é a diferença entre a prescrição e a decadência? A prescrição é a perda do direito de cobrar judicialmente, né? É a perda da pretensão. Então é quando você tem o direito, mas você não pode exercê-lo judicialmente, tá? A decadência não. A decadência é quando atinge o próprio direito potestativo, né? Não existe mais o direito em si, é a perda do direito em si. Essa que é a grande diferença. Mas as duas, né, não deixam de ser exemplos, casos de extinção das relações jurídicas ou de extinção dos direitos. Então basicamente é isso, né? Um fato jurídico causa efeitos na órbita jurídica para aquela pessoa, né? Então esse fato pode ser a aquisição, o efeito, né, desse fato pode ser a aquisição de um direito, pode ser a modificação desse direito, a conservação desse direito ou a própria extinção desse direito. Basicamente é isso, ok? Até a próxima então. Vamos lá. Tchau, tchau.